Mientras tanto, les cuento que los pilotos del curso de combate de incendio van a trabajar de nuevo a hora de tarde para terminar el cuestionario. Así dejamos liquidado en el día de hoy. Pienso que lo vamos a hacer entre las 6 y las 7, una cosa así quedan libres hoy. Les pido que se avisen a los que andan por la vuelta por las dudas. Mientras ellos se siguen preparando. Buenas, gracias Néstor. Yo me recuerdo a unos 6 años atrás, Néstor me fez su invitación para yo estar acá y yo hablé en portugués. La segunda vez yo hablé una charla en portugués y la segunda en mi portuñol. Fue la fecha que perdí la vergüenza de hablar en mi portuñol. Entonces, ahora yo voy a hacer nuevamente en mi portuñol. Gracias. A reforzar. Ok. Enquanto mi ayudante galga la escalera, yo quería agradecer más una vez por la invitación, por estar acá junto a ustedes. El primer motivo da existência deste congresso, destas reuniões, de todas as reuniões existentes em Argentina, Brasil, Uruguai, são vocês. Graças, graças, muitas graças. Estandarizar para diferenciar-se. Minha intenção é passar algumas observações acerca de estandarização, padronização. Em Brasil, nós estamos começando alguns esforços, muitos esforços para chegar a esta situação. E quando Néstor me solicitou uma charla, eu sugeri este tema e acá estou para falar acerca disto. Uma breve análise da situação. Eu vejo que na Argentina, acá em Uruguai e Brasil, existe uma situação muito similar. A aviação está sofrendo uma pressão muito grande da população acerca de deriva, acerca de impactos que verdadeiramente, algumas vezes, não ocorrem. É debate ideológico, pelo menos em Brasil, e que a aviação está está sofrendo muito com esta pressão social. O que buscam os operadores aeroagrícolas? Buscam o produto adequado, o produto correto, que passa por uma recomendação agronômica, buscam a quantidade correta, ou seja, uma quantidade ajustada à proteção do cultivo e minimização dos impactos. E 3, em lugar correto, ou seja, esta é a área acá, eu tenho que fazer a pulverização, não em la vizinhança, acá, justo nesta área, neste local. E a tempo, ou seja, controle em seu tempo. Eu vou aplicar enquanto existe a condição de combate, existe a possibilidade de que o combate seja efetivo. Agora, o que o cliente espera e a população, da mesma forma, é uma pulverização efetiva, o cliente espera isto, e sem deriva. Se colocarmos nossos olhos nestes aspectos, nós veremos que estes são iguais a estes. Só é uma abordagem diferente. Então, por quê? Por vezes ocorrem problemas, ocorrem dificuldades. A dificuldade muitas vezes reside em nossa imprecisão do processo. Nós cometemos processos, mas muitas vezes não acertamos o alvo. Por quê? Por la padronização. Nós não temos muitas vezes padronização, ou na maioria das vezes, maioria das operações. Então, este é o motivo de minha charla, de minha exposição, de forma bem objetiva e bem rápida. Buscando a precisão. Como é possível buscar a precisão? Em primeiro lugar, segurança operacional. A operação tem que decorrer de uma forma técnica, ajustada, mas de forma segura, de forma que chegue ao final. Uma operação que se cancela no meio não é uma operação efetiva. A operação não chegou a seu final. Então, eu tenho que chegar à final com técnica
e tecnologia adequada. Segundo aspecto, buenas práticas, as melhores práticas de gestão. Eu vou fazer uma abordagem rápida acerca de melhores práticas, buenas práticas agrícolas. Capacitação, mi pessoal, mi ayudantes têm que ter capacitação e esta deverá ser de forma contínua, por lo cambian ao longo do tempo, há os cambios e a capacitação há que manter-se em nível alto. Aspecto número 4, informação e difusão. Em Brasil, principalmente, nós estamos há uns 4, 5 anos promovendo a difusão da tecnologia, usando meios de propaganda, de mídia, para dizer, nós sabemos o que estamos procedendo, nós temos as técnicas adequadas, nós trabalhamos com equipos orientados por satélite, nós temos estruturas, equipos de descontaminação, nós temos relatórios operacionais em todas as operações, nós somos fiscalizados por las autoridades. E isto necessita ser explanado para a sociedade, para nossos clientes e a sociedade. Buenas, seguridade operacional. O que é isto? Aplicação de medidas para minimizar os acidentes laborais. Os procedimentos operacionais são umas medidas que se pode adotar, pero aspectos importantes, legislação. A legislação existe, no Brasil temos legislação do MAPA, da ANAC, e outros organismos envolvidos com nossa atividade, pero especificamente MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ANAC. O MAPA tem uma IN, uma instrução normativa que regulamenta a aviação em Brasil, estabelecendo alguns aspectos acerca da operação, acerca dos pátios de descontaminação, acerca da descontaminação de caldas, e a ANAC aspectos vinculados a planos de emergências e segurança operacional. Bueno, treinamento é um aspecto importante para estabelecer a segurança operacional. A técnica envolvida, a técnica deve se ajustar-se à tecnologia, ao cambio da tecnologia, criam-se novas técnicas, novas capacitações a los membros do equipo. Análises de risco, isto é um aspecto envolvido em formulação e elaboração de manual de segurança operacional que todo operador aeroagrícola no Brasil há que ter. Ergonomia são aspectos ligados ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho está ajustado à situação. A aeronave possui os mecanismos, as alavancas bem posicionadas. Claro que isto é um aspecto ligado ao fabricante do avião, pero em meu ambiente de trabalho, em minha empresa, os equipos, os procedimentos são ajustados ao ambiente ou há cruzamento muito grande de pessoas, de equipos, colocando a todos em riscos extremos? Esta análise há que ser procedida, há que ser realizada dentro dos ambientes de trabalho, visando segurança operacional. Engenharia, desenvolvimento de equipos ajustados às diversas situações. Pesquisa, visando conhecer para dominar. Conhecer para dominar. A pesquisa, o objetivo, em minha visão, de forma muito simples, de forma muito direta, é conhecer para dominar e, posteriormente, reproduzir. Este é o objetivo. Medio ambiente, o medio ambiente não somente o medio ambiente externo, mas o medio ambiente interno de minha empresa há que estar ajustado. Isto é uma questão de cultura da empresa. Não tem como implantar melhores métodos, boas práticas em uma empresa totalmente, como se diz, esculhambada, em espanhol, totalmente desorganizada, né? É muito difícil, muito difícil. Há que ter uma cultura de melhorias contínuas para que isto se proceda. Eu já fui invitado por um amigo a fazer uma organização de sua empresa e eu disse, não, eu lo conheço você, e não há condições, não vai funcionar, não vai existir cultura dentro de sua empresa
para que os métodos de boas práticas, os métodos corretos, atinjam, logrem um objetivo positivo. Comunicação. Há que ter comunicação entre todos dentro da empresa. Se o proprietário é um carrasco, não há condições de implantar qualquer procedimento que se intente envolver a todos em uma cultura de segurança, uma cultura de desenvolvimento. A figura, a persona do proprietário é muito importante. Na sequência, eu vou abordar procedimento operativo estándar. A tradução foi eu que assim ontem à noite, pero talvez o mais correto seria procedimento operacional padrão, padronização, ok? POP. Em inglês é POP, em português também é POP. O que é um procedimento operacional padrão? Ustedes aí têm que tomar uma atividade, um procedimento dentro da empresa e descrever todos os passos que compõem este procedimento, de forma a que uma nova pessoa que chegue a sua empresa pueda tomar o procedimento, olhá-lo, analisá-lo, ler e dizer, ok, é assim que se hace, é assim que se hace. Acá é assim que se hace, a menos que nós nos reunamos e elaboremos um novo procedimento. Até este ponto é assim que se hace. E isto mira, e isto visa a segurança. Porque se eu sei como você hace, você está seguro e eu também. Este é o objetivo principal. Afora o aspecto de produtividade, né? A melhoria de produtividade. Então, um exemplo de um procedimento padrão, desplazamento, caminhamento, está correto o desplazamento? Andar acerca do avião. Ponto número 1, poderia ser, mantenha todo o personal não autorizado fora da área da aeronave. Este seria um procedimento operacional padrão que constaria de um manual dentro de minha empresa. Um procedimento que, na chegada de um novo membro de minha equipe, eu forneceria a ele para dar uma lida e tomar conhecimento do que se hace dentro de minha empresa. Ponto número 2, não fume cerca do avião. Exponer el área uma sinalização com o seguinte contenido. Está em português. A aproximação excessiva da aeronave pode causar ferimentos ou morte. Se isto estiver afixado na área, certamente muitas pessoas, muitos curiosos em português, não sei se existe, né, em espanhol, se afastariam. A morte, é um procedimento. Ponto número 4, mantenha sempre uma distância segura do motor do avião, inclusive quando não estiver acionado. Ponto número 5, nunca caminhar delante do avião quando o motor do avião esteja encendido. Óbvio, aspectos óbvios. Nunca ponga sua mão sobre a hélice. A mínima movimentação, brum, ok? Ponto número 7, qualquer aproximação deve realizar-se dos lados da aeronave para que o piloto tenha visada, que o piloto pueda visualizar a persona, nunca por áreas onde o piloto não consiga avistar a persona. Ponto número 8, ao acercar-se, mantenha o campo de visão do piloto. 9, se necessitar chamar a atenção do peão, mova o alerón. A alavanca de pilotagem vai fazer este movimento. O piloto vai sentir e olhar para o lado. Não precisa correr ao encontro do piloto. Ponto número 10, recuerde, o incumprimento destas regras poderia provocar lesões ou graves ou morte. Um exemplo simples, né, chiquitito, acerca de um procedimento operativo estándar para desplazamento seguro ao redor da aeronave. Se minha empresa tem isto, é um passito a mais para segurança operacional, para produtividade. Este é um exemplo. Há mais? Sim, há mais. Esta figura é uma figura elaborada por mim, que hoje algumas empresas já têm em lo pátio de descontaminação ou em pontos onde os clientes se aproximam. Ela se refere a posicionamento seguro ao redor da aeronave. Área de cuidado, desculpe-me, está em português, peligro, área segura. Acá existe uma área de peligro no bordo de fuga da aeronave, pero a contaminação de los equipos
Atrás, cuidado, área de viento. Pedriscos pueden volar al encuentro de las personas. Entonces, es una figura que visa informar a los desconocedores de nuestra actividad acerca de los peligros al aproximarse de una aeronave y até a nuestros colaboradores. Aquele procedimento anterior teria que ser grafado em uma folha, fazendo parte de um manual onde nós teríamos outros procedimentos. Como exemplo, abastecimento da aeronave, uso seguro de veículos da empresa, como deslocar com veículos, o que fazer quando ocorre uma pane, o que fazer quando, enfim, veículo furou, pneu, há um pneu furado. Parece muito óbvio, mas não é tanto assim. Se estiver escrito, é lógico que as pessoas irão fazer desta maneira, a maneira esperada por todos. Descontaminação de aeronaves, manejo seguro de pesticidas, procedimentos para a operação de aplicação, transporte de equipos, fixação de aeronave. Iniciou ventos fortes, como afixar a aeronave no suelo. Isso é muito importante. É um aspecto muito importante, mas a aeronave foi hecha para volar. Se vier vento forte, provável que vole, né? Sem piloto. Fixação, contato com o cliente, também procedimentos para contato. Se o cliente deseja uma informação específica, a quem eu devo conduzi-lo? Qual número de telefone eu devo fornecer para este funcionário? Ou devo dizer, oi, depois nós haremos contato. É diferente. Se o procedimento estiver estabelecido com minha equipe, estandarizar para diferenciar-se. Nos pequenos momentos que fazem com que o cliente adquira amor por minha empresa, amor por o atendimento prestado por minha equipe. Procedimento de emergência, né? E procedimentos de cierre de operações. Terminou. O que devo fazer? Limpar o local? Carregar solamente meus equipos? Enfim, o que devo fazer com a área de trabalho? Como devo abandonar a área de trabalho? Ok? Isto é apenas alguns exemplos de centenas que existem. É fácil fazer isto? Não, não é fácil. É demorado, exige reunião de toda a equipe e alguém que se disponha para fazer a escrita de isto. Transformar ideias em um manual. Transformar ideias em procedimentos padrões dentro de minha empresa. Procedimentos que irão regular as atividades de minha empresa. Procedimentos que irão ajudar na segurança e em desenvolvimento de minha empresa. Outras medidas, né? Listas de verificação. Há listas de verificação quando eu me pongo à frente de um equipo. Como operar aquele equipo? Mas eu já sei. Mas o ser humano é muito instável. O ser humano necessita de estímulos contínuos e lembranças, né, contínuas para que ele opere sempre da mesma maneira. Nós tendemos a tomar atalhos, tendemos a encurtar procedimentos para torná-los mais fáceis de realizar, mais curtos. Etiquetas de tarefas em português, programa de recuperação de atitudes anormais. Em um momento que eu presinto por exemplo, uma falta de motor, minha aeronave não irá galgar a altura suficiente, o que devo fazer? Alejar? Sim, ok. Então, vamos nos treinar, vamos estabelecer padrões. Pero, neste momento do alejamento, 1, 2 segundos significa o desastre. Não há possibilidade de pensar se lo puedo fazer ou não puedo fazer. O produto, o que acontecerá? É muito caro ou não? Não pense. Se houve treinamento, é momento de fazer. Salvar o equipo e salvar uma vida. A vida do piloto. E quem sabe, de outras pessoas que estarão ao redor. Programa de gestão de equipe. Gestão, desculpe, do equipo, ou seja, todos os aspectos envolvidos dentro de minha empresa com os procedimentos. Custos de insegurança.
muchos, muchos, muchos. Algunos avaliables, prontamente avaliables, outros não. Custos diretos, perdida de equipo, mi avione se foi. Parada de operações, redução de ingressos, né? Grana, dinheiro. Pelo seguro bancário solamente transfere risco monetário. Avione, eu posso comprar outro, novo. O seguro me garante esta possibilidade, ou me aproxima muito desta possibilidade, me acerca muito desta possibilidade. Mas estes riscos, não. Imagem da empresa, perdida de negócios, perdida de produtividade do personal. Logo após um acidente, a equipe diminui seu ritmo de trabalho, pero a atenção à segurança aumenta desproporcionalmente e o ritmo de trabalho se reduz. Demandas dentro da empresa, na empresa e fora da empresa, sanções e indenizações. Ficou errado. Indenizações a terceiros, isto irá retirar dinheiro de mi capital de giro, né, gerando uma deficiência momentânea, pode ser. Mitigação de los impactos ambientales é outro aspecto que no Brasil é muito exigido de quando ocorre acidentes. Eu experimentei um momento há uns 5 anos atrás, quando o piloto, meu amigo, presidente do clube de Carazinho, se morreu em um acidente. Posteriormente, os órgãos ambientais exigiram uma série de análises ambientais de contaminação de suelo derivado, decorrente deste acidente. Em lo avione havia cerca de 200 litros ainda de calda e aquela área era usada há uns 50 anos com lavoura. E os órgãos ambientais teimavam, insistiam que a contaminação era devido à queda do avião, não ao uso da área por 40, 50 anos. É um absurdo, mas nós iremos, talvez, enfrentar situações como esta logo após um acidente. Buenas, ainda buscando a precisão, falamos sobre segurança operacional, agora buenas práticas. O que é isto? São as melhores práticas de gestão, né, que eu traduzo da seguinte maneira: qualidade de serviço. Requisito fundamental: no momento da verdade, o provedor deve cumprir todas as expectativas e necessidades do cliente. Nosso momento da verdade é a pulverização. Neste momento, nós devemos atender a todas as necessidades de nosso cliente. Para tanto, nós devemos conhecer as necessidades. Quais são? Eu conheço as necessidades de meu cliente? Sim ou não? Sim, muito bem. Se não, vamos começar esforços para tanto, para que eu pueda atender a necessidade de meu cliente. E elas são diversas. Mudam os clientes, mudam não todas, pero parte das necessidades. E fora que é um requisito legal obrigatório, desde o ponto de vista legal, não há margem para erros em la pulverização. Em Brasil, nós enfrentamos diversos momentos em que, devido a erro em la pulverização, ocorre uma contaminação. Ok, pero há algumas situações que não fomos nós que efetuamos a contaminação. A contaminação foi efetuada por um equipo terrestre e a culpa recai no avião porque é mais visível. Então, nós temos que ter os processos em las manos para provar que nós somos positivos em nossa atividade, ou seja, realizamos com técnica e tecnologia adequada e também para nos livrarmos, né, cairmos fora destas situações em que não fomos nós que realizamos o impacto ambiental. Buenas, as melhores práticas, então, são conjuntos de princípios e regras identificados como os melhores para realizar uma determinada tarefa. Quais são estas regras? Depende de seus processos, de sua equipe, de sua atividade, de seu cliente. Pero temos que ter uma forma de analisar,
e decidir quais são as melhores práticas, levando em conta todos estes aspectos, mais legislação, mais medio ambiente, pero temos que fazer este procedimento, temos que fazer esta análise para chegar ao ponto de termos procedimentos operacionais padrão e trabalharmos com boas práticas agrícolas. Acá é um exemplo de uso de boas práticas. Ao início do processo, a empresa conhecerá e controlará melhor suas rotinas. Uma análise extensa de rotinas envolvidas em los procedimentos para que nós podemos conhecer a atividade de forma mais aprofundada, de forma a começar cambios nas rotinas, visando melhorias, melhor atendimento e mais eficiência em termos de, não só eficiência monetária, pero eficiência em minimização do impacto ambiental e da saúde humana, por exemplo. Aspecto número 2, redução do desperdício e outros modos de perda, é uma obviedade, uma decorrência. Aspecto número 3, ventaja 3, proteção da saúde do personal e população involucrada, população ao redor da pulverização. Aspecto número 4, proteção do meio ambiente. Aspecto número 5, cumprimento da legislação específica existente em cada setor, em cada país. E aspecto 5, melhora da imagem da empresa e mantenimento e atração de novos clientes. Eu conheço umas 6 empresas, há mais, em Brasil, que empleiam estes aspectos, boas práticas, procedimentos operacionais padrão, e eles têm uma carteira de clientes fidedignos. Graças, fidedignos. São clientes que não se cambiam ao longo dos anos. Não importa o preço, porque os procedimentos são ajustados. Os procedimentos não resultam em problemas e dificuldades. Eu conheço 6 empresas que operam desta maneira em Brasil. Boas práticas ainda, um exemplo, por exemplo, planificação da pulverização. Temos que fazer um checklist acerca das pulverizações, procedimentos antes da pulverização, durante e após. Acá eu vou explanar, mostrar aspectos antes, prévios à pulverização. Por exemplo, decidir o método para controlar e ajustar a fumigação. Definição do método de controle. Podemos ir até o aspecto de dizer a pulverização aérea não é o melhor método para esta pulverização. Por quê? Impacto de vizinhança, proximidade de áreas de preservação ambiental, por exemplo. Temos que ter coragem de dizer isto. Chegar junto à cliente e dizer, não é melhor a pulverização, utilizar a pulverização aérea. Acá, você tem que decidir por outra forma de pulverização, por exemplo. Aspecto número 2, ainda, para decidir o método, a área se ajusta à fumigação aérea. É adequada a fumigação? Aspecto número 3, junto com o controle, se pode implementar um programa de controle integrado? Nós podemos sugerir, se você emplear um controle integrado, os aspectos positivos serão melhores. Ao longo dos anos, nós poderemos reduzir ou alterar ou melhorar o controle de pulverização. Desenvolvimento do programa de controle de pulverização aérea. Considerar legislação relevante, identificar interessados, identificar e avaliar a área, ou seja, aspectos importantes para que eu pueda desenvolver um programa de controle de pulverização adequado a uma região, a um cliente, enfim, onde se hace necessário o programa. Se nós elaborarmos um programa desta forma, desta maneira, certamente teremos mais controle sobre as atividades. Ainda, aspectos... aqui minha ajudante irá destacar que é necessário um checklist. Antes dos procedimentos, eu vou checar. A exemplo do que se hace antes de acionar os motores de uma aeronave. Os pilotos estão acostumados a isto. Ainda, planificação prévia à pulverização, desenvolvimento de um plano de comunicação,
um plano de comunicação com mis clientes, com a comunidade. Um exemplo, em Brasil, quem trabalha para as usinas cana-de-açúcar, o aspecto do procedimento é o seguinte: pela manhã se acercam, chegam os aviões e pilotos recebem a área. Eles não têm conhecimento prévio de qual áreas irão a ser no dia seguinte. É no mesmo momento que chegam, recebem os mapas. Pero se há residências muito próximas, não sei. Se há escolas próximas, não sei. E já houve momentos em que determinados procedimentos atingiram casas e o piloto solamente visualizou o momento da pulverização. Parou, pero já era tarde. Pero já havia acontecido de alguém filmar com o celular, de alguém dizer, avião. Então, há que ter um planejamento, um plano operativo junto às usinas para que as áreas de impacto de vizinhança, ou seja, onde existem habitações com pessoas, que as pessoas sejam avisadas anteriormente, no caso de fertilizantes. Em Brasil pode, em caso de fertilizantes, avisar as pessoas, amanhã vai ser uma aplicação de sólidos nesta área. Pero se for defensivos agrícolas, existem distâncias regulamentares de uma residência isolada, 250 metros, de grupamentos de pessoas ou grupamentos de residências, habitações, 500 metros. Mantendo-se esta distância regulamentar, não há nenhum problema sob o aspecto legal. Como? O vento não entra nesse distanciamento. Este distanciamento é regulamentar, levando em conta que algumas pesquisas foram tomadas acerca de aspectos quando a pulverização atende às dimensões de gota adequadas, às velocidades do vento. Há que ter uma técnica, um ajuste técnico e tecnológico. Sim, 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 é um aspecto importante, sem dúvida. Bom, eu vou adiantar os pontos intermediários. Determinar objetivos, evaluar contratistas de fumigação, evaluar o equipo a utilizar, estabelecer os contratos, evaluar recursos, desenvolver uma estratégia de informe às pessoas em caso de aplicação de sólidos. Isto é uma planificação envolvida, por exemplo, em uma implantação, em um aspecto ligado a boas práticas aeroagrícolas. Buenas práticas, seguridade operacional, é a capacitação. A capacitação é manter o pessoal qualificado dentro das técnicas ajustadas à tecnologia empregada. ¿Okay? Isto exige um esforço contínuo, pois o pessoal cambia, o equipo cambia, as técnicas evoluem, então a capacitação tem que ser constante, tiene que ser constante. Treinamento, a capacitação, benefícios para a empresa, compreender a filosofia da empresa, para o funcionário, entender como a empresa opera, como a empresa funciona, o que é importante, o que não é importante, o que funciona, o que não funciona, o que devo fazer, o que não devo fazer dentro de minha ocupação. Aspecto número 2, agregação de qualidade às atividades. É inerente ao treinamento, à capacitação contínua de pessoas. Maior produtividade, este é o objetivo principal, afinal, as empresas não são organismos de caridade, né? Necessitamos de lucratividade, necessitamos ganhar moedas. Maior segurança operacional, aumentar a taxa de segurança. Trabalhamos sim com uma taxa de insegurança todos nós, pois não podemos atacar todos os perigos de uma maneira por igual e de uma maneira verdadeiramente efetiva. Trabalhamos com risco dentro das empresas, pero riscos mínimos, pequenos. Aspecto número 5, melhora a comunicação do equipo. Lembram? Um chefe carrasco, um proprietário carrasco acaba com a empresa. A comunicação tem que existir de uma forma ampla, de uma forma igual, que todos possam expressar suas opiniões,
expressar suas dificuldades e relatar peligros dentro da estrutura da empresa, sem sofrer com retaliações, sem sofrer com eventuais ações negativas em relação a esta postura de relatar peligros. Benefícios para os empregados seriam desenvolvimento personal, as pessoas se sentem valorizadas quando a empresa estimula, quando a empresa proporciona o desenvolvimento personal, e isto reflete na capacidade de trabalho, a vontade de trabalhar, a vontade de dizer, esta é minha empresa, esta empresa trabalha por mim, me desenvolve, me auxilia a meu desenvolvimento. Compromisso, que é isto que acabei de falar. Aspecto de ampliar habilidades, por vezes uma pessoa não faz determinada tarefa porque não lhe deram condições de conhecer isto, não lhe deram condições de interpretar como se faz da melhor maneira. Então, ao momento que empleo treinamento, que dou treinamento para as pessoas, eu posso descobrir novas habilidades dentro da minha equipe. Porque uma pessoa não faz tudo. A vantagem de uma equipe é que somam-se as habilidades personais de forma que o todo sempre faz mais do que os indivíduos. Isto é uma equipe. O todo faz mais do que um indivíduo. O indivíduo não supera uma equipe bem trabalhada, bem desenvolvida. Ampliar habilidades, então, relacionamento interpersonal, há que existir bom relacionamento. É a pior situação que um empregado se vá para... Sim, faz parte da comunicação. Que o empregado se chegue à empresa e diga, não sou feliz acá, não estou bem acá. Isto é o primeiro passo para um acidente, para um procedimento incorreto, enfim, para uma situação que nós certamente não gostaríamos. Aspecto número 5, desenvolvimento em sua carreira. Temos que ter em mente que um funcionário, uma vez capacitado por a minha empresa, pode sair, sim. Mas isto é um custo? Sim. Pero maior que custo de um funcionário bem treinado é um funcionário sem treinamento algum. Isto tem um custo muito maior para a minha empresa. A perdida de um funcionário faz parte do procedimento do desenvolvimento personal. Temos que correr este risco. Pero um funcionário mal treinado, mal capacitado, é sim um custo muito alto para a minha empresa. Algumas possibilidades de treinamentos que são executados no Brasil. Passo número 1, eu destaco técnico de execução. No Brasil, todas as empresas necessitam ter um técnico, lá chamado de técnico executor, que tem que ser uma pessoa com formação de nível mediano, médio, em técnico em agricultura, técnico em agropecuária, e recebe um treinamento de uma semana acerca dos procedimentos adequados à pulverização agrícola. Depois, isto pode assumir a responsabilidade de acompanhamento das aplicações aéreas. Todas as empresas necessitam ter técnicos em execução. Passo número 2, engenheiro agrônomo coordenador. No Brasil existe um treinamento para capacitar os engenheiros para desenvolverem atividades junto à aviação agrícola. Estes treinamentos são regulamentados por MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e quando eu ministro estes treinamentos, se hace presente um fiscal do MAPA acompanhando as atividades e acompanhando a avaliação ao final de treinamento, a avaliação das pessoas, uma prova escrita. E, posteriormente, com um certificado fornecido por Lomapa para eles. Passo 3, por exemplo, assistente de carga, uma pessoa com responsabilidade de fazer a carga de avião. Esta pessoa tem capacidade suficiente? Não vai se colocar em uma situação de peligro? Isto é um exemplo de treinamento.
Passo 4, relação interpessoal, treinamento de equipo. Isto não é uma obrigatoriedade, está acá, em treinamento. Aqui, requisito legal no Brasil. Outros exemplos, segurança no trabalho, segurança do trabalho. Há muitos treinamentos de segurança do trabalho no Brasil, visando o aumento do nível de taxas de segurança. Requisito legal ainda MOP. Isto é para fazer o transporte de defensivos, né, de produtos químicos. No Brasil há que ter um treinamento especial, uma carta especial, uma adição à carta. A carta é classe A, B, C, D, pero para fazer o transporte tem que ter este curso que se chama movimentação de produtos perigosos, movimentação de produtos peligrosos. Okay? Passo 7, gerenciamento de equipe, repetir, e mantenimento de equipes, ou seja, otimização de recursos, seja pessoal, seja materiais. Alguns exemplos de capacitação que é possível fazer com nossas equipes. Buenas, vamos ao último ponto número 4, que é informação e divulgação. No Brasil, notoriamente após a campanha de desmobilização ou de cierre da atividade de aviação, hoje há estado brasileiro que há a proibição do uso de aeronaves, é Ceará. Em janeiro deste ano ocorreu a proibição definitiva no estado de Ceará. SINDAG está trabalhando para retornar a uma situação anterior de liberdade para fazê-lo, pero para proibir basta um dia. Para abrir o mercado temos que trabalhar um ano e meio, talvez 2. Mas após estes momentos, em Brasil, nós julgamos muito importante trabalhar a imagem da aviação. O SINDAG está desenvolvendo um papel fantástico nisto, levando às pessoas conhecimento acerca de como opera a aviação, das técnicas utilizadas, da tecnologia, de treinamento, da capacitação do personal, enfim, todos os aspectos que definem que a tecnologia de pulverização aérea é uma fantástica ferramenta a serviço do produtor. Aspectos envolvidos, estão em português, mas comunicação interna, alinhar nossas equipes acerca de... todos sabem que nossa atividade é uma boa atividade, que é uma atividade com grande capacitação. Isto é necessário divulgar entre nossa equipe, assim como para nossos clientes, a comunidade. Comunicação externa, de igual modo, né, comunicar ações, produtos e serviços realizados por la aviação. E comunicação externa ainda, construir uma imagem fundamental para estabelecer a empresa e o próprio setor, todas as empresas unidas trabalhando em prol da atividade. Não uma empresa tomando os clientes de los outros, aquela guerra estabelecida. Não é a melhor situação e uma situação que vem sendo combatida aos poucos no Brasil. Por fim, né, o uso da internet, vídeos institucionais, patrocínios, revistas corporativas, feiras, eventos, congressos, né, para divulgar, chamando para os congressos pessoas que não fazem parte do setor. A mídia é muito importante, isto vem sendo trabalhado no Brasil, os impactos sobre a mídia, impactos positivos, então nós trabalhamos chamando pessoal para que tenham conhecimento e convívio com o setor. Meu auxiliar não traduziu também a tarjetita dele, né? Vamos divulgar a aviação agrícola. Isto está sendo feito no Brasil. Além de alguns aspectos utilizados, na divulgação por e-mail, manuais, estabelecimento de manuais. Eu tenho um manual que eu intento publicar acerca de procedimentos operacionais em aviação agrícola, onde eu desenvolvo N aspectos ligados ao abastecimento, fixação de aeronave, enfim, são 150, 200 páginas que eu elaborei há algum tempo, com base em minha atividade, já 24 anos de aviação agrícola. Mas, como este exemplo, há outros que se vêm fazendo dentro do Brasil.
periódicos, tarjetas, painéis, né? Banners, veículos. Esses banners com a imagem que eu criei, que foi apresentada mais atrás, e alguns aspectos que em Brasil são lei, por exemplo, pátio de descontaminação, descontaminação de Caldas, acompanhamento, obviamente, acá também é assim, por satélite das atividades. Eu sugeri, em um congresso, há uns 2, 3 anos atrás, que os empresários afixassem na frente da empresa um cartaz declarando isto. Pois eu vi um posto de abastecimento de automóvel escrito o seguinte: nós somos uma empresa correta ambientalmente, possuímos janelas amplas, nossa água é captada da alúvia, aspectos muito fáceis de serem cumpridos. Nós da aviação cumprimos com aspectos muito mais caros, muito mais significativos e não divulgamos. Então, vamos a divulgar, vamos a fixar na entrada da empresa frases. Nós nos preocupamos com o meio ambiente. Nós hacemos isto. E inúmeras empresas procederam a esta colocação de um banner, um painel, em frente à sede de cada um. Bueno, além de aspectos ligados a condições climáticas, tamanho da gota, legislação, saúde humana, meio ambiente, deriva, que são comuns a ustedes acá no Uruguai, no Brasil nós nos preocupamos com muitos mais, assim como ustedes acá no Uruguai. Assim como na nossa vida, há passado, presente e futuro. Nosso presente é uma decorrência de nossas ações no passado. E nosso futuro é uma decorrência do que vamos fazer agora. Isto tem vantagens e desvantagens. Desvantagens se eu sou uma pessoa imóvel, eu não faço nada além de respirar. Meu futuro não será grande. Pero cada um decide o que fazer com sua vida. Só não pode olhar para o lado daqui a uns 2, 3 anos e dizer: por que Néstor cresceu? Por que eu estou da mesma forma? Não pode, porque você não fez o que deveria ter feito. Isso só trará frustração, só trará tristeza para mim. Então, se eu decido não fazer nada hoje, ok, pero não espere um futuro melhor. Agora, se eu estou trabalhando, se eu estou buscando conhecimento, se eu estou me desenvolvendo a mim e minha equipe, eu intento um futuro melhor, sem dúvida. Então, a todos, assim como no Brasil, los digo, né? Não é necessário, não é suficiente hoje ganhar solamente dinheiro. Hoje temos que trabalhar nossa imagem, nossos processos, para que nosso futuro se apresente de uma maneira melhor. Pero não basta simplesmente atender a um cliente. Eu tenho que cativar mais clientes, para que no futuro minha empresa não tenha clientes, sino admiradores. Pessoas que digam: ok, eu pongo meu empreendimento, minha lavoura em las manos de esto. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Señores, con esto vamos a dar por finalizada la actividad de hoy. Los invito al